A paz do Senhor a você que acompanha a programação da Rede Brasil. Nesta temporada estamos aprendendo sobre os profetas menores. Então, continua conosco. Hoje aprenderemos sobre o profeta Amós, um clamor por justiça. Está no ar o Teologia Viva. Queridos, hoje estaremos estudando sobre o profeta Amós. O tema principal do seu livro é um clamor por justiça. Mas quem foi Amós? Amós não era sacerdote, nem aluno da conhecida escola profética ou dos filhos dos profetas, mas era um simples boiadeiro e colhedor de sicômoros. Ele apareceu num período em que a nação de Israel, no norte da Palestina, tinha experimentado, no reinado do inteligente monarca Jeroboão II, um desenvolvimento inigualado. Em Samaria, a metrópole, havia a frenética construção de novos prédios, dinheiro era gasto à toa e a sociedade daquela época vivia entregue a uma vida de estonteante luxúria. Amós era natural de Tecoa, uma aldeia situada a cerca de 20 quilômetros ao sul de Jerusalém, uma região árida, bem semelhante ao sertão, e que se estendia até o Mar Morto, ao leste, e até o deserto do Neguev, ao sul. O povoado não gozava de nenhum prestígio, sendo apenas uma encruzilhada nas estradas utilizadas pelas inúmeras caravanas que atravessavam o Oriente Médio. Naquele lugarejo inóspito, Deus preparou um rude, porém sincero, pregoeiro da justiça. O nome Amós significa aquele que carrega fardos. Amós foi contemporâneo de Azarias, de Judá, e, como dissemos anteriormente, de Jeroboão II, rei de Israel. O versículo inicial da sua profecia diz que foi nos dias de Uzias, rei de Judá, e de Jeroboão II, filho de Jeoás, rei de Israel, que começou a sua carreira de profeta, 2 anos antes de um terremoto incomum. Portanto, essa profecia situa-se dentro do período de 26 anos, de 829 a mais ou menos 804 a.C., durante o período no qual esses reinados desses 2 monarcas citados coincidiram. Amós é um exemplo dentre muitos de um homem que Deus chamou para a sua obra quando estava ocupado em seus afazeres diários. Vejamos, as palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, as quais viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto, conforme lemos em Amós, capítulo 1, versículo 1. O Senhor o chamou com um cajado na mão e o mandou reunir seu povo transviado. À semelhança de Gideão, que estava malhando trigo, Davi, que estava cuidando de suas ovelhas quando receberam a chamada. Deus sempre está chamando homens ocupados. Nunca esqueça disso. As principais características de Amós são as seguintes. Ele era humilde, ou seja, não escondia sua origem, era sábio, ou seja, usava uma linguagem ao alcance do povo, era sagaz, porque ele sabia prender a atenção do povo por julgar primeiro os seus inimigos, era destemido, porque não lisonjeava, mas falava a verdade, era fiel. As palavras de Amós estão marcadas pela expressão "assim diz o Senhor". Amós começou o seu ministério em Betel, no Reino do Norte, anunciando os juízos do Senhor contra os pecados de Israel. Foi diretamente a Betel, porque ali representava a sede da idolatria. O povo do Norte havia trocado o culto ao Deus verdadeiro pelo culto aos bezerros. Isso aconteceu lá nos dias de Jeroboão I, e ali se tornara a capital religiosa da idolatria. Amós pregava uma mensagem de vigorosa palavra de advertência. Sem muita experiência didática, o profeta, apesar de inculto,
não era procedente de classe rica e aristocrática, mas era proveniente das montanhas de Tecoa, um lugar simples e humilde. Dada a sua altura, com elevação de 920 metros, servia de um lugar para trocar trombeta e assim transmitir sinais e anúncios ao povo. Como uma espécie de trovador medieval, Amós falava ao ar livre diante dos transeuntes curiosos, atraídos pelo espetáculo incomum de um boiadeiro com uma mensagem profética. Ele proclamou juízo contra 6 nações vizinhas: Síria, conforme lemos no capítulo 1, versículos 3 ao 5, contra a Filístia, versículos 6 ao 8 do mesmo capítulo, contra a Fenícia, versículos 9 e 10, contra Edom, versículos 11 e 12, contra Amon, nos versículos 13 ao 15, e contra Moabe, já no capítulo 2, versículos 1 ao 3. Com olhar severo, aquele rude pregoeiro da justiça prosseguiu, relembrando os grandes atos intervenientes do Senhor na história do povo. Deus o havia feito subir da terra do Egito, destruindo os seus inimigos e levantando profetas dentre os filhos de Israel. Observe, contudo, o tratamento que agora era dado aos nazireus e aos profetas. Veja que palavra forte Deus dirige ao seu povo. Mas vós, aos nazireus, destes a beber vinho, e aos profetas ordenastes, dizendo: não profetizeis. O nazireu fazia voto de não tomar bebida alcoólica e de não cortar o cabelo. Os israelitas enfraqueciam os que tinham assumido esses solenes votos ao Senhor, animando-os a agir contrariamente. Dos profetas, nada se pedia nos cultos, senão uma cerimônia empolgante. Nada de pregação da palavra de Deus, uma religião sem palavra, sem confrontação. Era um culto sem pregação. Deus falou pela boca de Amós como uma espécie de rugido de leão. Preste atenção. Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. As palavras de advertência profética ecoaram na esplêndida praça pública daquela linda metrópole. Alguns lembrariam logo do terremoto que sacudiria a terra em tempos próximos. Uns poucos refletiriam com alguma sobriedade. A maioria, contudo, ficou indiferente, e o mais humilde e intrépido filho de Tecoa abre a sua boca com a seguinte sentença: e o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. As palavras de Amós logo seriam proferidas na bela cidade de Samaria. Naquela capital, tudo exalava paz e prosperidade. Exímio na diplomacia, o rei Jeroboão II reatara alianças com os tradicionais inimigos de Israel, conseguindo um clima de paz. O seu tino administrativo garantia para a capital e para a classe privilegiada uma vida bastante confortável. E agora, com a chegada desse forasteiro que parecia mais um louco proclamando o fim do mundo, com certeza aquele sábio rei seria altamente inquietado por aquilo, mas considerava que não haveria razões para temer com aqueles acontecimentos. Por que ele haveria de sentir temor? Contudo, quando lemos os capítulos 3 ao 6, vemos os juízos contra Israel. A partir do capítulo 3, o profeta Amós denuncia os pecados de Israel, a ganância, a impureza e a sua profanação. Ele exclama: rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Mesmo aqueles que não se interessavam pela caça, preferindo ficar nas elegantes mansões da metrópole, sabiam que o leão silencia enquanto anda à procura da sua presa. Ele só ruge depois de tomá-la. Perceba ainda quando ele diz: tocar-se-á trombeta na cidade
sem que o povo se estremeça? Não, é óbvio. O estremecimento se explica pela causa, a trombeta que anuncia a guerra. Os mais velhos cidadãos na cidade real de Samaria nunca se esqueciam do pânico que tomou posse da cidade quando o exército sírio a invadiu. Amós prendeu a atenção de todos ao pronunciar a seguinte frase: sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? O arauto de Deus ali advertiu nitidamente que o inimigo cercaria a cidade para destruí-la e com elas seriam derrubadas as casas de inverno e as casas de verão. A causa dessa destruição era a chocante injustiça e a opressão perpetradas contra os humildes e os pobres. Não se poderia dar um jeito, nem era questão de sorte na vida. Eles teriam que colher o que haviam semeado. As mulheres da corte passeavam entre a cidade maravilhosa de Samaria, andavam vestidas com as últimas criações, nas mais leves sedas importadas do estrangeiro. Como incenso, a delicada fragrância de perfumes exóticos as seguiam, tão caros que o trabalho de um agricultor durante o ano inteiro nem daria para adquirir um frasquinho daquele precioso líquido. Em Tecoa, Amós não ganharia num mês o suficiente para comprar uma daquelas bolsas daquelas senhoras feitas de couro finíssimo com um prendedor de prata trabalhado como uma espécie de asa de pássaro. Observe o que ele diz: ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados e dizeis a vossos maridos: dai cá e bebamos. Um arrepio de indignação atônita se registrou com estas palavras tão grosseiras. Pelo menos o pregador descortês captou assim a atenção das belas senhoras por aquele momento. Nada sabendo de homilética, Amós misturou as metáforas, pois continuou dizendo: jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e as vossas restantes com fisga de pesca. As senhoras da alta sociedade foram comparadas às vacas gordas no pasto. Elas, no entanto, seriam semelhantes a peixes tomados com anzóis, naquele dia da tomada da tão próspera cidade pelos seus inimigos, quando elas iriam para o cativeiro. Havia naquela nação um espírito profundamente religioso. Israel se gabava de sua cultura religiosa e de seu espírito moderno de ampla tolerância. Em matéria de fé, achava que toda religião era boa e que não se devia condenar qualquer crença praticada com sinceridade. Para mostrar ao mundo que a religião nacional tinha raízes históricas profundas, o clero organizava uma espécie de romaria anual, visitando os lugares santos. Os peregrinos em festa chegavam primeiro em Betel, onde o patriarca Jacó tivera a visão da escada celestial no passado, e a próxima parada seria Gilgal, lugar do encontro de Samuel com Deus. Em seguida, os romeiros daquela época iam até Berseba, um oásis no deserto do Negueve, para relembrar a presença do pai Abraão naquele lugar santo séculos antes. Contudo, a peregrinação anual tinha mais o aspecto de festa do que de um ato de religiosidade autêntica e sincera. Os comerciantes aproveitavam aquele ensejo com preços inflacionados. Muitos peregrinos passavam mais tempo visitando amigos e parentes do que participando das orações. E, felizmente, para estes não havia pregações incômodas. Na ocasião da visita de Amós, todos se preparavam, como sempre, para a romaria. Achavam que isso servia como uma demonstração positiva da sua fé diante das acusações daquele pregador.
Para a surpresa geral de todos, o profeta ergue a sua voz nos seguintes termos. Ele diz: assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Porém, não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma. Não havendo uma relação pessoal com o Senhor, sem buscá-lo, a religiosidade da peregrinação de nada valeria em termos espirituais, e os lugares santos seriam destruídos. Deus contemplava as transgressões sociais em Israel. Olha o que ele diz: afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados. Toda religião divorciada da moral e da compaixão é anátema aos olhos do Senhor. Ele promete estar com seu povo somente quando este busca o bem e aborrece o mal. O profeta conhecia a índole do povo de Israel e previu as consequências da rejeição à sua mensagem. Ele diz: em todas as praças haverá pranto. Assim como hoje, muitos naquela época falavam do dia do Senhor como solução final de todos os problemas, sem perceber que a sua vinda marcaria o julgamento do povo do Senhor. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. A declaração do profeta anuncia um julgamento alusivo ao dia do Senhor. O povo de Deus pensava que a vinda do Senhor marcaria apenas o julgamento das nações ímpias e o reconhecimento por elas da supremacia de Israel. Tragicamente, a nação não entendeu que o dia do Senhor seria o julgamento do próprio povo de Deus, entre outras coisas. Pedro, o apóstolo, afirma: a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? A destruição de Samaria em 722 a.C. e o exílio babilônico de Judá em 587 são advertências contra todo tipo de presunção. O profeta afligiu-se com a triste cegueira dos israelitas, pois eles não percebiam a relação entre o seu comportamento e o dia do Senhor. Lançou mão de um exemplo tirado da sua própria vida de camponês para salientar o perigo em que jazia aquele povo indiferente. A população daquela engenhosa metrópole adotou uma filosofia religiosa dicótoma, separando corpo e alma de tal maneira que praticavam a libidinagem mais desenfreada do corpo durante toda a semana para assumirem ares de uma pomposa religiosidade somente no sábado do Senhor para o bem da alma. Aquele corajoso profeta, Amós, repulsou essa aberração hedionda quando ele expressa a seguinte verdade: aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. O profeta vigiava os costumes maus dos pais em Samaria. Os filhos mais abastados seguiam fielmente a vida de um materialismo grosseiro e de uma luxúria desordenada que eles testemunhavam em suas próprias casas. Amós dirigiu-se agora aos genitores daquela juventude transviada, dizendo: vós que imaginais estar longe o dia mau e fazeis chegar o trono da violência, que dormis em camas de marfim e vos espreguiçais sobre os vossos leitos e comei os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro, que bebeis vinho em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, portanto, agora ireis em cativeiro. Indignado,
Amós apontou para o mau uso do dinheiro na sociedade. Na região de Tecoa, muita gente deitava-se no chão. Alguns possuíam uma cama primitiva ou talvez uma rede. Mas em Samaria, os donos de animais nem se preocupavam se estes não chegassem à maturidade. Em vez de conservar os rebanhos, os senhores se alimentavam todos os dias das melhores carnes, dizimando assim o patrimônio nacional. Em suas residências luxuosas, os moradores da cidade capital tinham festa todos os dias, sendo cada refeição o fruto do suor e labor dos paupérrimos irmãos de Amós, que labutavam numa vida bastante sofrida. Duro de ânimo, Amós profetizou em praça pública num dos bairros mais esnobres da cidade. Ele diz: eis que o Senhor ordena e será destroçada em ruínas a casa grande e a pequena feita em pedaços. A notícia perturbadora da pregação de juízo correu rapidamente da rua para os círculos mais elegantes e exclusivos. Chegou a notícia na Capela Real, onde Amazias, uma espécie de capelão de Sua Majestade Jeroboão II, franziu a testa. A comunicação pareceu-lhe ser uma perigosa conspiração, haja visto que Amós já anunciara a queda da cidade e o exílio do povo. Embora despretensiosa, a mensagem daquele rude boiadeiro pôde abalar algumas pessoas e deixar nervoso aquela espécie de capelão que resolveu denunciar o impertinente pregador. Pior ainda, o audacioso profeta tinha tido a temeridade de vaticinar a morte do próprio monarca. Tudo indica que o rei Jeroboão II pouco se importou com aquela notícia. Provavelmente considerou Amós como um desses visionários messiânicos que em cada geração se levanta entre os analfabetos dos sertões, arrastando um punhado de adeptos para o seu inevitável fim desastroso. Fosse como fosse, o rei não mandou prender aquele profeta. Bastou mandá-lo para fora do país através da instrumentalidade do seu capelão, Amazias. Amazias vai ao encontro do profeta e não perdeu tempo em entregar o recado do rei. Ele diz o seguinte a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá e ali come o teu pão e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Com um desprezo mordaz, Amós responde: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Amazias recebia um gordo salário pelas suas funções como capelão real. Amós não recebia coisa alguma. Se haveria de comer pão em Judá, não seria provimento de cargo religioso que o sustentaria. Ele era boieiro e, visto que o dinheiro nem dava para se viver do trabalho, era obrigado a aumentar a sua miserável renda a um preço irrisório das pequenas frutas de sicômoro palestino que eram colhidas durante umas poucas semanas de verão. Amós não era um pregador assalariado, pregava por conta própria, sacrificando-se para falar a verdade nua e crua, dizendo que a profissão de fé no Senhor, sem vida moral e sem compaixão para com os pobres, é uma revoltante nulidade. Terminou ali o diálogo entre o capelão, magnificamente paramentado, e o humilde profeta do Senhor. Nunca mais se encontrariam. Com o olhar místico de vidente, Amós proferiu sua última sentença. Ele diz: assim diz o Senhor, a tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Que dura mensagem recebera Amazias. Antes de deixar as terras de Israel,
Amós não perdeu a ocasião de advertir o povo do perigo em que jazia enquanto não voltasse ao Senhor. Quão solenes são os juízos do Altíssimo! Quão soberbo é o coração humano que não acredita num juízo final para todos, inclusive para o povo de Deus, que também será julgado. Quão presunçoso aquele que pensa que uma profissão de fé, alguma assistência aos cultos, talvez uma contribuição ocasional, isso possa compensar a falta de pureza moral, de honestidade e de compaixão. Em seu retorno, Amós anunciou as suas visões apocalípticas, chamando o povo ao arrependimento e à fé no Senhor. Mas o povo, desde o rei no trono até o homem na rua da capital, endureceu o coração. A cidade parecia tão segura, tão rica e a vida tão prazerosa que a mensagem de Amós foi tida como uma alucinação de um alienado. Nada de conversão em massa, um aparente fracasso na sua campanha. Apesar de tudo isso, Amós não desanimou. Amós caminhava certo do triunfo final do Senhor. A apostasia materialista de Israel não poderia ofuscar os raios da glória vindoura do dia do Senhor. Quantos profetas anelaram a sua chegada falando daquele dia? E assim é que Amós conclui a sua obra monumental, erguendo os olhos para ver um Israel restaurado, um povo de Deus purificado. Ele diz: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi e repararei as suas brechas. No futuro reinado de Cristo haverá a verdadeira prosperidade. Não o privilégio de uma minoria que explora a maioria, mas a consequência de todos praticarem a justiça, a compaixão e o amor para com o próximo, seja ele quem for. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas aos que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. A triste realidade do mundo em que vivemos não será sempre assim. Um dia, naquele dia, quando Cristo tomar conta do mundo, quando houverem novos céus e nova terra, cumprir-se-á o último sonho do heróico campeão do Senhor, Amós, o boiadeiro de Tecoa, que prometeu: plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Até a próxima. Querido Pai, te apresentamos teus filhos, todos aqueles que têm ouvido a tua palavra, que a tua bênção, que a compreensão e a aplicação do Espírito Santo possa vir sobre todos aqueles que nos têm acompanhado. Nós te pedimos essas bênçãos, confiando em ti, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de nós desde agora e para sempre. Amém.